A história de uma luta real entre países e suas ambições é sempre um enigma. Em 2019, Zelensky reconheceu abertamente a agressão que sua nação enfrentava, um sinal de que a situação não era tão forte como queria parecer. Em meio a um plano que envolve 12 etapas, surgiu a questão: até onde a Europa estaria disposta a ir? Neste cenário, em dezembro, a união dos países europeus se intensificou, enquanto na Alemanha e na Itália, um novo pensamento emergia. Contudo, isso não era apenas uma questão de estratégia, mas uma batalha que envolvia interesses econômicos complexos. A Europa, em sua busca por estabilidade, criou um plano audacioso que prometia fortalecer a Ucrânia, mas ao mesmo tempo suscita dúvidas sobre o futuro. Havia preocupação com as consequências de ações ousadas, uma vez que Zelensky, após enviar mensagens de que tudo está normal, começou a mudar o tom. A verdadeira batalha se desenrolava nas sombras, com traições e desafios à infraestrutura da Ucrânia, revelando que nem tudo estava sob controle. O que seria uma aparente vitória se tornava uma luta constante, a situação em Pokrovsk tornava-se um símbolo de resistência contra a devastação. Cada movimento, cada decisão, estava repleto de tensão e incerteza. À medida que o clima político se intensificava, um novo acordo entre as nações ocidentais estava prestes a ser fechado, mas com um custo. O apoio prometido por líderes globais poderia não ser o que parecia. Zelensky enfrentava um dilema: confiar nas promessas de apoio ou olhar para a própria realidade da traição e do desespero. E assim, enquanto a Ucrânia lutava para se manter firme. A pergunta que ficava no ar era: até onde essa luta por liberdade e autonomia os levaria? A batalha estava longe de terminar, mas o desejo de um futuro melhor ainda brilhava na esperança do povo. A traição e a falta de infraestrutura são lembradas diariamente. Contudo, há uma nova visão emerge no cenário. Zelensky, antes reticente, transformou sua postura em resposta às pressões e desafios. A Ucrânia, enquanto luta para manter seu controle, vê a força se renovando nas suas tropas, a VSU, especialmente após sua vitória em Pokrovsk, um marco decisivo na frente de batalha. Conflitos pela região continuam, trazendo à tona as complexidades da política internacional. Recentemente, os brindes de potencial estavam no ar, especialmente na Conferência na África, onde Alizé Rostuba fez declarações ousadas sobre a liderança da União Europeia frente aos desafios atuais. Ele falou sobre a importância da união e ações decisivas, destacando que essa fase é crítica e não admite deslizamentos. Enquanto isso, o clima de insegurança persiste em algumas áreas, afetando as perspectivas do dia a dia. Alguns se sentem presos, como se a rotina não permitisse a eles vislumbres de esperança. Observam que as coisas podem mudar rapidamente, mas o que realmente se espera? O jogo se intensifica. Na Alemanha, um movimento se desenrola com força. Para além das fronteiras, a economia se reestrutura. Empresas estão em constante adaptação, buscando novas oportunidades e desafiando a realidade econômica com foco em práticas sustentáveis. Porém, mesmo com o avanço, a desconexão com o povo é palpável. As promessas das elites não se alinham com as experiências de vida e os desafios reais enfrentados pela população. É forjado um novo panorama, mas as dúvidas persistem no ar. Questionando se as soluções propostas realmente vão beneficiar a todos. No cenário global, a dependência de energia e recursos se torna um tema cada vez mais crucial. As nações se reúnem para discutir táticas de recuperação e reestruturação, enquanto a tensão persiste. Aqueles que buscam inovações enfrentam o ceticismo de um povo que anseia por resultados tangíveis. O que será necessário para que a realidade finalmente mude? Fiquem atentos aos desdobramentos desta história que se conecta com nossos dias. A batalha pela verdade e pela reconstrução continua, e novas revelações podem surgir a qualquer momento. Acompanhe a sequência destes eventos, onde os protagonistas se arriscam em um tabuleiro de xadrez global, buscando não apenas sobrevivência, mas um futuro que faça sentido. A narrativa se desenrola em um cenário tenso, onde as relações internacionais são uma constante batalha pela verdade e pela reconstrução. As revelações surgem a cada momento,
e os protagonistas se arriscam em um imenso tabuleiro geopolítico, lutando não apenas pela sobrevivência, mas por um futuro que faça sentido. Nesse emaranhado de interesses, ouvimos vozes de diferentes esferas, desde os desabafos em barbearias até discussões em restaurantes, revelando a fragilidade do cotidiano nas frentes de conflito, enquanto aqueles que não estão literalmente na linha de fogo também se fazem ouvir em estúdios, discutindo a difícil situação. A situação econômica da Alemanha reflete uma ideia em decadência. Enquanto a economia dos Estados Unidos parece estável, a Europa enfrenta um cenário complexo, sem recursos disponíveis. Há uma percepção de que, apesar dos desafios, tudo se mantém funcional, mas as tensões são palpáveis. As energias que abastecem a Alemanha agora fluem para a Europa, em meio a um alvoroço político que acirra as disputas de poder. A tensão é sentida diretamente no Brasil, onde a recuperação é uma memória distante, enquanto a Alemanha, já fragilizada, navega em um mar de incertezas. Falamos de uma realidade onde a clareza é escassa, as promessas de um futuro brilhante não se concretizam no presente. A narrativa é marcada por momentos trágicos, e as vozes que ecoam na história trazem uma mistura de desespero e esperança. Números impactantes, como os 9 mil a 20 mil dólares que representam uma luta surreal por recursos, ilustram a disparidade e a corrupção em um mundo que parece cada vez mais insensível. Um Mercedes-Benz, avaliado em 170 mil dólares, simboliza o abismo entre os que têm e os que não têm, acentuando a crítica ao sistema. Enquanto isso, a mídia captura a desilusão de um povo que, longe da linha de batalha, ainda vive sob a sombra da guerra. O que antes parecia distante agora se revela uma vivência cotidiana. As discussões em estúdios se entrelaçam com a vida real, onde a normalidade é apenas uma ilusão, e os sentimentos à flor da pele. Nesse contexto, somos levados a refletir, até onde vai a resistência humana diante de tanta diversidade? As vozes do passado se encontram na esperança de um futuro que, apesar de sombrio, ainda pode brilhar com a luz da mudança. A luta pela verdade e pela reconstrução do mundo continua, e novas revelações podem surgir a qualquer momento. No tabuleiro de xadrez global, os protagonistas se arriscam na busca por sobrevivência e por um futuro que realmente faça sentido. Em meio a barbearias e restaurantes, conversas sobre o que acontece na linha de frente se entrelaçam com a vida cotidiana. Algumas dessas vozes podem ser ouvidas em estúdios, onde a cultura e a arte se misturam com a realidade do conflito. O cenário econômico apresenta um desafio considerável. Enquanto a situação na Europa parece estar sob controle, nos Estados Unidos as coisas parecem um pouco mais delicadas. Falta à Europa energia suficiente para alimentar suas necessidades, mas enquanto isso, a Alemanha tenta navegar por um mar de incertezas. A dependência de fontes de energia estrangeiras se torna uma preocupação crescente. Mesmo assim, os líderes tentam manter a esperança, impulsionando inovações que poderiam mudar o curso da história. A influência financeira dos Estados Unidos é um tema que permeia as discussões, com muitos se perguntando se a Cucão ainda poderá oferecer suporte a seus aliados, ou se, de fato, terá que recuar em função de seus próprios desafios econômicos. Vagem de marcas luxuosas e a ostentação são contrastes de um mundo que luta para se manter em pé, enquanto as despesas de enormes cifras como 170 mil dólares para um carro de luxo se tornam absurdas para a maioria da população. O que será da classe trabalhadora em meio a esse cenário de desigualdade? Ao mesmo tempo, questões de moralidade na política e suas ramificações nas economias são discutidas abertamente, criando um clima tenso e repleto de incertezas. Enquanto as vozes da resistência se manifestam nas redes sociais e nas ruas, as conversas nos estúdios ecoam um sentimento de desesperança e questionamento profundo sobre a direção que o mundo está tomando. Os desafios são muitos, e as opções parecem escassas, mas no fundo permanece a vontade de que o futuro seja diferente. Como pode uma sociedade tão dividida encontrar um caminho unido? Os dramas cotidianos e a fragilidade das relações humanas fazem parte de uma narrativa que busca, a cada dia, um novo modo de viver e prosperar. Neste momento crítico, o que está em jogo não é apenas a sobrevivência, mas nossa capacidade de sonhar e lutar por um amanhecer renovado.